Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos nesta série de reflexões na carta de Paulo aos Efésios. E nós estamos no capítulo 5 e nós vamos terminar então o capítulo 5 hoje para começarmos o capítulo 6 amanhã. Nós vamos fechar, nós estávamos falando a respeito de como Cristo vai apresentar a sua igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E ele continua então no versículo 28, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Eis porque o homem, então, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como ama a si mesmo, e que a esposa respeite, então, o seu marido. Então, após nós chegarmos nesta parte sobre o amor de Cristo por sua igreja, Paulo continua lembrando os maridos que este é o padrão que eles devem imitar. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo, em imitação do amor de Cristo. Os maridos devem amar a sua mulher como sendo, na verdade, o seu próprio corpo. Na língua grega, a palavra próprio ocorre 6 vezes nos versículos 22 a 33. Então, o uso dessa palavra próprio nos faz recordar que a monogamia é a vontade de Deus para o seu povo. Embora tivesse permitido a poligamia no Antigo Testamento, Deus nunca aprovou. Também é interessante aqui a gente notar que as várias maneiras como Paulo descreveu a estreita relação entre o marido e a sua esposa. Diz assim: amando a esposa, o marido ama o seu próprio corpo, ou seja, a si mesmo. No 33, a própria carne, 29. Visto que o matrimônio aqui inclui uma verdadeira união de pessoas, os dois se tornam uma só carne. O homem que ama sua esposa está amando a si mesmo, então no sentido real. O homem, então, ele já nasce com o instinto de cuidar do próprio corpo. Ele alimenta, ele veste, ele toma banho, ele protege o seu corpo do desconforto, das dores e dos ferimentos. Então, a sua sobrevivência depende desse cuidado. Esse interesse representa uma sombra pálida do cuidado que o Senhor tem para com a igreja. No versículo 30 ele diz: porque nós somos membros do seu corpo. A graça de Deus, amados, é assombrosa. Não somente nos salva do pecado e do inferno, como também nos incorpora em Cristo como membros do corpo místico. Como isso comprova o seu amor para conosco? Ele nos estima como parte do seu próprio corpo. Olha, que cuidado, ele nos alimenta, nos santifica e nos exercita por meio da sua palavra. Amados, que segurança! O Senhor Jesus não ficará sem os seus membros. Ele cuida dos seus membros. Somos unidos a Ele numa vida comum. O que afeta os membros também afeta o cabeça. Aqui no versículo 31, então, o apóstolo Paulo cita lá Gênesis, capítulo 2, versículo 24, apresentando, então, o plano original de Deus ao instituir o matrimônio. Em primeiro lugar, vemos que o relacionamento entre o homem e os seus pais cede lugar a uma
lealdade mais elevada, a lealdade para com sua esposa, a fim de realizar o alto ideal de relação matrimonial. Por isso é preciso deixar seus pais e se unir à sua mulher. Em segundo lugar, é que o marido e a esposa se tornarão uma só carne. Existe uma união real entre essas duas pessoas. Se conservarmos em mente esses dois fatos básicos, pode ter certeza, evitaremos problemas com nossos parentes e também com brigas conjugais. Tem casais que casam, mas não deixam nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem no espaço geográfico os seus parentes e a sua família. E por isso tem tantos problemas, às vezes até familiares e brigas conjugais. O versículo 32 diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Agora então, ao anunciar esta maravilhosa verdade, Paulo leva a sua exposição sobre as relações matrimoniais ao clímax, mencionando uma verdade até então desconhecida, a saber, que a mulher representa para o marido o que é a igreja para Cristo. Quando Paulo diz que o mistério é grande, ele não quer dizer que se trata de algo misterioso. Antes, ele quer dizer que as suas implicações são notáveis. O mistério é o próprio maravilhoso, é o propósito, na verdade, maravilhoso que nos séculos anteriores esteve oculto em Deus. Mas aqui ele foi revelado. Esse propósito é chamar de entre as nações um povo para ser seu corpo e a noiva do seu glorioso Filho. Assim, na relação que existe entre Cristo e a igreja, também se encontra o modelo para a relação matrimonial. Um grande escritor, Mary Bailey, falou o seguinte: um espírito com o Senhor Jesus, o glorificado. Ele estima a igreja, seu corpo, sua noiva, pelo qual então ele verte o seu sangue. Já o último versículo deste capítulo serve de resumo para tudo o que o apóstolo disse sobre maridos e esposas. Para o marido, a advertência final é que cada um, sem exceção, ame sua própria esposa como a si mesmo, reconhecendo o fato que ele é um com ela, sempre. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Para a esposa é dito que respeite continuamente e obedeça ao seu marido. Aqui é preciso refletir por alguns momentos. Se essas instruções divinas fossem seguidas hoje por todos os cristãos, qual seria o resultado? Com certeza, não haveria brigas, separações e divórcios. Os nossos lares seriam mais uma verdadeira amostra dos céus do que há de ser. Amados, que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Vamos entrar no capítulo 6, falando sobre honrar a Deus Pai e honrar os pais. Amanhã a palavra será para os filhos. Deus te abençoe e até lá!